Nos dicionários, para o mesmo termo, nós encontramos várias significações. Isso está escrito no encarte que vocês receberam. O vocábulo escola, por exemplo, tanto significa o estabelecimento de ensino. Está lá no dicionário do Aurélio. Quanto significa um conjunto de pessoas que nela trabalham, ou ainda os seguidores de uma doutrina. Vamos trabalhar um pouco nestes conceitos. O dicionário me dá as significações. O que um verbete significa? Então, observem como um mesmo vocábulo, escola, aparece no dicionário com várias significações. Quando eu penso no estabelecimento, o que vem na mente de cada um de nós? O espaço físico, o prédio da escola. O que eu penso quando eu ouço estabelecimento é o local em que a escola está. Esta é uma significação material, concreta, geográfica. E desse espaço físico, nós já podemos perceber o quanto essa escola é ou não receptiva do ponto de vista da sua arquitetura, se ela está cheia de barreiras ou não, físicas. E neste particular, para nós rirmos juntos, porque faz bem rir, eu participei de uma banca de mestrado de uma arquiteta. Me surpreendi como uma arquiteta escolhia uma educadora para fazer parte da sua banca. Depois eu entendi, porque a dissertação de mestrado dela era sobre barreiras arquitetônicas. E essa moça fez um trabalho belíssimo, ilustradíssimo, nas barreiras arquitetônicas para o acesso e ingresso das pessoas dentro da escola. Pasmem, se eu não tivesse visto, acharia que era uma charge, mas estava lá. Estavam lá rampas que começavam depois de 3 degraus. E a explicação era, se não colocasse os degraus, a inclinação da rampa seria tamanha que a cadeira de rodas deslizaria como se fosse um tobogã. Rampas com uma lombada no meio, para evitar que o ritmo da cadeira de rodas fosse tamanho que a pessoa caísse ao chegar ao término, como se aquela lombada não fosse ela um obstáculo suficiente para fazer a cadeira de rodas virar. Rampas que eram tão inclinadas que ela, no vídeo que fez, colocou uma folha de papel mais grossa no topo da rampa e a folha deslizou como se fosse uma pluma. Então, esse espaço físico, que é o estabelecimento, ele já nos mostra se esta é uma escola mais ou menos receptiva, segundo as barreiras que tem. E o que eu estou tentando dizer é que é só botar a rampa ou o barrote e aumentar as portas dos banheiros não basta, porque precisa de que essas adaptações estejam adequadas.
No espaço físico do estabelecimento, também faz parte a atitude das pessoas. Como é que essas pessoas se colocam diante da diferença do outro? Com pena, com filantropia ou com respeito? E ainda do espaço físico, também faz parte a localização das salas quando essa escola tem classes especiais. Porque não são poucas as escolas cujas classes especiais são em anexos, são em espaços adaptados da escola, ou se elas não são no fundo do corredor, por exemplo. E quando uma vez eu perguntei à senhora diretora, por que a classe especial está lá no final do corredor? Ela me olhou e disse, como a senhora sabe, professora, essas crianças se distraem muito. Então, foi necessário colocá-los lá no fundo, bem escondidos. Olha o inconsciente se revelando. Porque aí os outros, quando transitam no corredor, não os incomodam. Vejam como existe um componente que nem sempre se manifesta com clareza, mas que traduz os mecanismos de rejeição. Bem, uma outra significação de escola é um conjunto de pessoas que nela trabalham. Está lá no dicionário. Um conjunto de pessoas. Aí cabe a reflexão. Este conjunto de pessoas serão professores ou educadores? E vocês vão dizer, Rosita está velha mesmo, porque professor e educador, mais ou menos é a mesma coisa. Não. Professor é que professa. E normalmente os professores professam a missão de ensinar, quando na realidade o que nós queremos é que ele professe a missão de que o aluno aprenda. Antigamente, todas as perguntas que nós fazíamos eram: como o professor ensina? O que o professor ensina? Como o professor ensina? Sujeito, professor, e verbo que gera a ação, ensinar. Hoje, as nossas perguntas são: quem aprende? Com quem aprende? Como aprende? Para que aprende? O eixo deslocou-se do ensino para a aprendizagem. Do professor como aquele que transmite, para o aluno como aquele que apreende, construindo conhecimentos. E aí eu trago a Alicia Fernandes para o nosso convívio, quando ela com muita propriedade diz: uma coisa é a informação e a outra coisa é o processo de construção de conhecimentos. A aprendizagem é a dinâmica entre a informação e a construção do conhecimento. Esta é que seria, em poucas palavras, a tradução do processo de aprender. Eu apreendo, com dois e's, um objeto do conhecimento que está na realidade, que está na fala do professor, promovo uma série de associações que são neuropsicológicas, construo conhecimentos e a aprendizagem engloba tudo isto. Então, este conjunto de pessoas, se ele está preocupado com a aprendizagem, com o exercício da cidadania que ocorre a cada dia na escola, este professor será educador. Sabe o que eu estou tentando dizer?
O educador também está lá no dicionário, quando eu vejo a raiz latínica do educar, ele pode perceber o educar como educare, como educere. Se for educare, ele é mais transmissor de conhecimentos do que o que ele é como educador se for educere. Porque educere quer dizer tirar para fora. Aproveitar tudo que o aluno sabe e, em cima do conhecimento dele, construir novos conhecimentos. Eu estou, de uma certa maneira, falando da maiêutica socrática, não é? A parturição das ideias, não é? Então, este conjunto de pessoas, nós desejamos que elas sejam todas educadoras, mais do que professoras, mais do que transmissoras, educadoras, no sentido de desenvolver o raciocínio crítico, reflexivo e a construção de conhecimentos. E na escola, a escola dos nossos sonhos, todos são agentes educativos, do porteiro à faxineira. Todos dessa escola, todas essas pessoas que estão naquele estabelecimento, precisam encontrar a relevância do seu papel como educere, tirar para fora, como educadores. Finalmente, o terceiro conceito, seguidores de uma doutrina. Querem ver como isto também se aplica às nossas reflexões? Embora no dicionário diga a escola freudiana, a escola junguiana, eu diria que na escola que nós conhecemos, a escola do dia a dia, a escola é piagetiana, a escola é vigotskiana, a escola é frenetiana. Como se aquelas pessoas estivessem atreladas a um único modelo teórico e o seguissem religiosamente. Então, são estas as significações que estão no dicionário. O espaço físico, as pessoas que estão lá e a doutrina, as ideias, a teoria que prevalece nesses espaços físicos que são as escolas. Quanto ao vocábulo especial, está lá no dicionário como próprio, peculiar, específico, fora do comum, distinto, exclusivo, reservado. Isso é o que significa na nossa língua especial. Uma escola de educação infantil é uma escola especial para crianças de 0 a 6 anos. Eu posso usar tranquilamente essa expressão, porque ela é peculiar para aquela faixa etária, está certo? Uma escola de ensino fundamental, ela é peculiar para alunos e alunas dos 7 aos 14 anos. Estou sendo clara? Vocês estão concordando? Eu estou sendo fiel à nossa língua. Eu não estou inventando nenhuma ideia que não esteja embasada naquilo que o vernáculo da língua portuguesa me ensina. E o que seria uma escola especial como as escolas que as APAES mantêm? São escolas exclusivas, peculiares, distintas, porque elas atendem a uma população, a um público específico. Na realidade, o especial não se aplica porque o aluno que está lá é especial como coitadinho, pobrezinho.
É especial porque é peculiar, é característico, é próprio. Assim como é especial, neste sentido, uma creche. Alguém vai encontrar numa creche um adulto de 30 anos? Não. Porque a creche é peculiar para 0 a 3 anos. Será que eu vou encontrar no ensino fundamental um adulto maduro de 45 anos? Infelizmente, algumas vezes eu encontro, mas ele está deslocado. Porque o que é peculiar no ensino fundamental, na nossa lei, é dos 7 aos 14 anos. Mas essa mesma lei que estabelece dos 7 aos 14 para o ensino fundamental, também abre a possibilidade da educação de jovens e adultos. Então, alguém que está além dessa faixa vai estar fazendo ensino fundamental na modalidade EJA, jovens e adultos. Este é o decodificar correto das palavras, das suas significações e do texto da nossa lei. E, finalmente, o vocábulo inclusão. Este, sim, é um vocábulo que nos atinge mais de perto. Eu disse atinge intencionalmente, porque ele tem provocado inúmeras polêmicas, e o que mais dói é que todos queremos a mesma coisa, que é o melhor para os nossos filhos, netos e alunos. E às vezes nos digladiamos brigando por palavras, em vez de nos digladiarmos buscando soluções. Na nossa língua, por favor, verifiquem o dicionário. Inclusão significa inserção, colocar em, figurar. Não é esta a inclusão que nós desejamos no processo educacional escolar. Não é esta. Não é essa a inclusão que eu espero que os professores entendam como inclusão. Coloca na minha sala, está lá incluído. Não. Ou pega um conjunto de alunos, arranja carteiras e cadeiras e coloca ele lá nas turmas do ensino regular. Isto é inserir. A inclusão educacional escolar pressupõe que aquele estabelecimento esteja preparado para receber esse alunado, fisicamente preparado, atitudinalmente preparado, e com uma legislação, que é a parte documental das diretrizes, garantindo que eles sejam bem atendidos. Porque a escola não é clube para onde as pessoas vão para se socializarem. Não é refeitório para onde as pessoas vão para se alimentarem. A escola propicia também a socialização e a alimentação, mas ela não foi criada para dar comida e criar espaços de convivência. A escola é o espaço dos escritos, é o espaço da cultura, é o espaço das trocas, é o espaço da construção do conhecimento. A escola é o espaço da aprendizagem de todos os que lá estão. Aprende o aluno e aprende o professor, porque o aluno ensina a beça. Basta que o professor tenha a humildade de não se achar o dono da verdade e aprenda o quanto os alunos nos ensinam. Então, a inclusão que nós queremos vai demandar o espaço físico adequado, vai demandar diretrizes que nos digam quem vai pagar a conta, como eu ontem aqui escutei várias vezes, com muita razão. Vai exigir que as políticas públicas
públicas estejam articuladas entre si, porque não vai ser a política de educação que vai dar jeito em todos os problemas que se manifestam na educação, mas que são decorrentes de um modelo social e econômico que nos é adverso. A escola é um reflexo da sociedade onde ela está. E educar é um ato político, antes ou tão quanto o é um ato pedagógico. É necessário que os seguidores de uma doutrina não sejam tão rígidos a ponto de dizerem: fora deste autor, tudo que se faz está errado. Porque, tal como eu dizia ontem, e eu aprendi isso com Dermeval Saviani, não há uma posição ou é isto ou é aquilo. O mundo, a vida é isto, é aquilo. Às vezes é isto numa situação e é aquilo em outra, dependendo do contexto onde o fato ou o fenômeno se manifestam. Então, a inclusão que nós queremos envolve o estabelecimento, os professores, e o que eu vou chamar de doutrina é a doutrina do respeito, a doutrina da crença do potencial humano, a certeza de que todos podem aprender, todos. O que não quer dizer que podem aprender tudo, porque nós não sabemos tudo. Alguém aqui entende de física nuclear? Eu vou me esconder debaixo da mesa. Nem por isso eu me sinto mais rico ou mais pobre, melhor ou pior. Não entendo de umas coisas, mas supostamente conheço algumas outras. Vamos lá, meu anjo de guarda. Obrigada. Não dá para ir de um em um, porque ele foi projetado. Apague a última para ver se sai, porque eu gostaria... Engraçado, eu projetei dele entrar de um em um. Não está entrando? Então desconfigurou. Obrigada, Giovanni. Vamos assim mesmo. Olha, a polissemia das significações dos vocábulos em nossa língua. Poli, muito. Semia, sentidos. O que eu estou querendo alertar aí é que cada vocábulo tem várias significações. E quando eu digo só escola, cada um, agora não, porque nós já vimos as significações. Mas se eu estivesse começando agora e dissesse: o que que você acha que é a escola? Certamente alguns diriam: é o prédio, são as regras, são as pessoas, é o ensino, é o currículo. Cada um de nós teria uma significação de escola. Sabe o que isso acarreta nas nossas práticas narrativas, nas nossas conversas? Que muitas vezes o emissor fala com um significado e o receptor entende em outro. E com isso nós temos o tal do ruído na comunicação e que gera uma série de contratempos. Não é só na questão profissional, até na nossa vida de relação. Quantas vezes com um filho, com um marido, com uma amiga, você desliga um telefone ou sai de uma conversa triste, porque você disse uma coisa e a pessoa entendeu outra. Então, a polissemia, muitos sentidos, muitos significados, melhor dito, gera confusão conceitual. Por isso é sempre bom que nós lembremos que a significação dos vocábulos só adquire precisão em contextos linguísticos que lhes confere sentido. Sabe o que eu estou querendo dizer? Só a palavra escola dá uma significação que é diferente de cada um para o outro. Na hora que eu digo, eu entendo a escola como um estabelecimento no qual há pessoas e há uma teoria, eu já disse para o meu interlocutor o sentido e o significado de escola. Estou sendo clara? Quantas vezes surgem brigas pela inclusão
Porque às vezes a pessoa que está defendendo a inclusão está falando com um sentido e eu estou entendendo em outro sentido. Por isso é que é sempre oportuno dizer: o que é que você está querendo me mostrar com a sua percepção de inclusão? Estou sendo clara? Porque se entender que inclusão é todo aluno com deficiência deve estar nas turmas do ensino regular, eu já vou dizer, o sentido que esta pessoa empregou a inclusão não é o sentido com o qual eu concordo. Porque inclusão, neste sentido, é inserção. E para nós, inclusão é muito mais do que inserção. Está claro? Quando não, vocês vão anotando para me ajudarem com as críticas e os debates. Vamos lá, Giovanni, por gentileza. O que eu estou tentando pensar junto com vocês é a significação é uma das funções fundamentais da linguagem, compreendendo a denotação e a conotação. Denotação é o significado. Conotação é o sentido. Quantas vezes, em debates sobre a inclusão, em que eu defendo a inclusão e a integração, o meu interlocutor diz assim: Rosita, ou bem uma coisa ou outra. Então eu digo: você pode, por favor, me explicar o que é que você está entendendo por inclusão e o que é que você está entendendo por integração? No momento em que a pessoa coloca o vocábulo numa frase, num texto, ela deu sentido a este vocábulo. Então, me dizem assim: inclusão é a melhoria da qualidade da resposta educativa das escolas para todos. Concordo. E integração é o movimento em que a criança melhorava e mudava de um ambiente mais restritivo para um menos restritivo. Aí eu digo alto lá. Enquanto que a inclusão, realmente o sentido da inclusão é uma escola de melhor qualidade para todos e com todos, uma escola, qualquer escola, o sentido de integração, a partir do significado que está lá no dicionário, é interação humana, interrelacionamento. Não vou confundir o significado e o sentido com as medidas administrativas que foram tomadas com o paradigma da integração. Estou sendo clara? Fico super preocupada, porque eu entendo que a palavra é fundante dos nossos imaginários. Uma coisa é eu dizer, o movimento político-administrativo que resultou da proposta da integração estava centrado no aluno com deficiência, o movimento. Do mesmo modo que o movimento que nós estamos vivendo hoje pela inclusão, ele não está mais focado no aluno com deficiência. É um movimento que está dirigido a todos os alunos e que têm sido excluídos, não por terem deficiência, e sim pela elitização do nosso sistema educacional escolar. Um sistema que tem 36 milhões de alunos, em números redondos, ingressando na primeira série do ensino fundamental, e tem cerca de 36 milhões, e tem cerca de 9 milhões ingressando no segundo grau. Estou falando em números redondos. Eram 36, e só estão 8 milhões. O que aconteceu com os outros? Foram excluídos. A inclusão
É um movimento que nos faz pensar por que o ensino fundamental, tendo 8 séries, a média dos brasileiros é fazê-lo em 11, 12 anos. Por que nós precisamos de criar mecanismos como aceleração, progressão, para compensar o fracasso que permanece? Estas são práticas excludentes. Estou sendo clara? Então, o movimento pela inclusão, ele vai além do foco para as pessoas com deficiência. Embora, obviamente, essas pessoas também estejam contempladas na busca de uma escola de melhor qualidade para todas essas pessoas. E a integração, enquanto um processo psicossocial, o sentido da integração é a relação entre as pessoas e com o objeto do conhecimento. Eu não vou confundir as medidas administrativas que foram criadas com o sentido da integração. Porque o sentido da integração é fazerem as pessoas participarem. Porque ele pode estar inserido e lá no cantinho. Um autor brasileiro da USP chama a isto de inclusão marginal. Eu aprendi isso com a querida e saudosíssima professora Lígia Assunção Amaral. Só de mencionar o nome dela, a gente se emociona. Não é a inclusão marginal que nós queremos. Ao pé da letra, inclusão também não significaria isto, uma escola melhor para todos. Se eu for tomar ao pé da letra, inclusão é colocar em, não é isso que eu quero. Do mesmo modo que eu também não gostaria que a integração fosse entendida como uma medida administrativa. Integração é um processo psicossocial. Por isso é que eu sempre, vocês lerão nos meus escritos, inclusão / integração. Porque se ele só estiver lá, ao pé da letra, colocado, ele não estará participando e não estará aprendendo. Por isso é que a inclusão foi entendida como um movimento de melhoria das escolas que nós temos, de todas as escolas, inclusive das escolas especiais. Até aí tudo bem? Podemos avançar? Fabiane, por favor, você me ajuda com a hora, porque eu sou... Por favor. Vamos lá, Giovanni, muito obrigada. Essas reflexões são importantes. Por que elas são importantes? Agora ele está entrando um a um, né? Então, foi eu que não fiz direitinho. Desculpem. De uma maneira simplificada, podemos dizer que hoje se compreende a linguagem não mais como meio de representação que fazemos da realidade, mas como instrumento que institui a realidade. Parece difícil, não é? Porque até então eu diria, linguagem é aquilo que me permite dizer o que é a realidade. Isto é caneta, isto é microfone. Mas os estudos modernos da neurolinguística estão nos mostrando, junto com a psiconeurolinguística, os efeitos psicológicos da linguagem, estão nos mostrando que a palavra é fundante, ela cria o objeto de que ela fala. Vou dar um exemplo. Uma vez, nas assessorias que eu presto a alguns municípios que gentilmente me dão essa oportunidade, eu entrei numa escola e numa sala, e ao entrar, a professora super gentil e delicada me catucou: Rosita, os incluídos são aqueles. Pois não, professora.
Os outros não estão incluídos? Foi a minha resposta de dona encrenca que eu sou. Não, claro que estão incluídos, mas o que eu quero dizer, os alunos da inclusão. Vejam como é que o sentido está restrito. Os alunos da inclusão são os deficientes. Quer dizer, é uma forma sutil de não chamar mais de deficientes e chamar de alunos da inclusão. Está bem. Daí a pouco eu disse, por que eles estão ali naquele grupo e não estão integrados com os outros? Não seria bom que você fizesse a integração? Professora, esta palavra nós não falamos mais. Acabou a época da integração. Agora nós estamos vivendo na era da inclusão. Ah, é? E o que é que você entende por integração e por inclusão? Olha, eu querendo a narrativa dela. Eu estou querendo a prática narrativa das significações. Ora, professora, a senhora sabe muito bem. Inclusão é isto. É colocar o menino no ensino regular. E a integração é deixar ele lá na classe especial, esperar que ele melhore para vir para cá. Ah, é isso que você entende por integração? Foi o que me disseram. Eu assisti aqui uma palestra, na qual ficou bem claro que acabou o momento da integração. Eu disse, olha, eu até estou lhe entendendo, mas é que eu falo integração com outro sentido. Eu falo integração com o sentido das pessoas estarem juntas. Mas não é junta no espaço físico da sala, é juntas nos trabalhos. Você está com a sua turma trabalhando em grupo. Por que essas pessoas não estão distribuídas pelos grupos? Mas é que eles são os alunos da inclusão. Então, observem como o vocábulo cria o imaginário, ele é fundante do objeto de que se fala. E, obviamente, que eu não consegui que a professora entendesse que inclusão não era distribuir alunos como cartas de um baralho pelas salas do ensino regular, e que integração não era o sinônimo de um movimento em cascata. Vejam como nós ficamos impregnados. E por isso que este outro autor, de quem eu gosto muito, pode dar o clique, Giovana, obrigada, pode dar outro, obrigada, Veiga Neto, diz com toda a razão. A questão é sobre o sentido que colocamos no mundo, e essa colocação se faz pela linguagem. Se eu falo sem explicar o que eu estou querendo dizer, o outro que não está dentro de mim vai interpretar como ele pode. E algumas vezes interpreta de uma forma que não é a mais adequada. E aí começa a fazer uma série de ilações que não seriam as mais desejáveis. Assim, o que vai acontecer? O que nós precisamos? Primeiro clique, Giovana, obrigada. Examinar criteriosamente o que entendemos por escola especial, por inclusão educacional escolar e por inclusão social. Eu acho que é a primeira reflexão. O que é para nós escola? O que é uma escola especial? Ela é especial porque o aluno dela tem problemas, porque o jardim da infância é peculiar e é específica, é especial para 0 a 3 anos, segundo a nossa língua. É que nós impregnamos o termo especial ligado ao deficiente. Então, é especial a escola, porque ela é uma escola de e para pessoas com deficiência. Vamos tentar ver o especial com uma outra conotação. Também nós precisamos discutir qual o papel da escola e da escola especial no mundo atual, lamentavelmente marcado pela competição e por práticas excludentes. Eu vejo com muita alegria e, ao mesmo tempo, com muita expectativa, os movimentos de trazer
todas as pessoas para a escola comum. Nós precisamos, sim, de resgatar um espaço público para todos e com todos. Vejo isso com muita alegria, mas ao mesmo tempo eu vejo com uma certa expectativa, porque a educação escolar, ela exige a educação para o trabalho. E a rede pública está oferecendo educação para o trabalho para todos os seus alunos? Não. E ela está oferecendo educação para o trabalho para as pessoas com deficiências? Muito pouco. Então, a minha expectativa é: insere no ensino fundamental, na educação infantil, e depois segrega? É isto? Esta é uma expectativa que eu tenho. Porque a inclusão não está prevista apenas para uma faixa etária que compreenda o ensino fundamental e a educação infantil. A educação é para a vida toda. E aí, quando for para a educação para o trabalho, para onde vão? São questionamentos cujas respostas eu ainda não tenho claras, porque não me parece justo incluir e segregar depois. Também não me parece justo interromper todo este movimento por uma escola de melhor qualidade para todos e que acolha a todos, sem pensar que essa escola tem que oferecer educação para todos e por toda a vida. Porque a educação para o trabalho faz parte do exercício da nossa cidadania. São essas questões que me tiram o sono, me fazem ficar dias, noites, questionando: será que nós estamos gastando as nossas energias na direção do fluxo certo? Ou será que nós estamos gastando as nossas energias nos digladiando por palavras e por espaços, quando na realidade há todo um percurso de vida que precisa ser pensado? Porque é tão sério imaginar, vai continuar na escola da APAI ou da Pestalozzi ou de uma outra ONG? Até quando? Continuar na escola da APAI ou da Pestalozzi ou de uma outra ONG? Até quando? Vai para a rede comum? Até quando? Não é empurrar com a barriga e dizer: os próximos vão pensar nisso. Eu vou pensar nesse aspecto agora. Porque há muitos adolescentes, jovens e adultos que existem agora e para os quais nós precisamos de estar atentos à questão da profissionalização. São questões, eu lamento se eu jogo mais lenha na fogueira, mas eu não estaria sendo coerente, nem ficaria de bem com a minha consciência, se eu não sinalizasse que o processo de educação inclusiva, ele não está limitado à educação infantil e ensino fundamental. Ele tem que ter uma projeção, porque eu estou pensando na pessoa inteira, como um ser que participa, que trabalha, que produz e que se sente feliz, basicamente feliz. Avançando também, precisamos aprimorar os processos de formação inicial e continuada de nossos professores e gestores, com vistas à melhoria das respostas educativas que são oferecidas para todos os alunos em todas as escolas. Sendo bem dona encrenca, eu diria que nós precisamos melhorar essa formação para que, além de professores, eles se sintam e reajam como educadores. Não só preocupados com o que transmitem, mas preocupados com a formação global daquele sujeito que está ali na sua escola.
também precisamos, Giovanni, obrigada, reexaminar nossos conceitos sobre necessidades educacionais especiais e sobre deficiências. Ontem eu ouvi, e não é a primeira vez, que surgem os debates em torno da nomenclatura. E muito bem, me parece, a Alexandra se colocou quando disse, não se trata de mudar um nome, que não vai, se muda o nome, olha aí, não é o nome que nomeia as coisas. Ao contrário, isso está em Foucault, o nome e as coisas. O nome é fundante daquilo de que fala. Com muita satisfação eu vi que a Unesco está adotando a expressão necessidades educacionais especiais, não mais para pessoas com deficiência ou superdotadas. Há um documento da doutora Cíntia Duque, do Instituto INENI, do Chile, onde está a sede da Unesco e da Orealc, em que ela nos ensina: necessidades educacionais especiais podem ser comuns e individuais. Comuns, todos têm. Alguém é melhor na língua portuguesa, não é tão bom em matemática, adora história, não consegue a geografia, adora a educação física enquanto prática desportiva, mas sente dificuldade na educação física na sua outra vertente, de educar o corpo, não para a prática de esportes apenas. Então, necessidades educacionais são comuns. Necessidades educacionais. Eu creio que eu cometi um equívoco linguístico, estou tratando de corrigir. É bom a gente se ouvir, é muito bom. Então, necessidades educacionais, abre uma chave. Risquem os especiais lá de cima, por favor. Então, necessidades educacionais, elas podem ser comuns, todos têm. E se manifestam em qualquer momento da escolarização, até na universidade. As necessidades educacionais podem ser comuns e individuais. Tem um aluno lá que tem uma dificuldade enorme na linguagem matemática. Não é uma necessidade comum de aprendeu a dividir, mas não conseguiu entender o que são as frações. Estou sendo clara? Então, as necessidades educacionais comuns são os tropeços que a gente sente ao longo, todos nós passamos por esses tropeços e ainda passamos. As individuais são aquelas específicas que um aluno manifesta em relação a uma área do conhecimento. Dentre as necessidades educacionais individuais, há aquelas que são necessidades educacionais individuais e especiais. Fui clara agora? Essas manifestam aqueles alunos que exigem, por direito público e subjetivo de cidadania, que lhes sejam oferecidas as respostas educativas adequadas às suas necessidades. Fui clara? Então, nós podemos usar, sem nenhum constrangimento, a expressão necessidades educacionais especiais, porque elas me remetem a uma concepção de que ela é individual e ela é comum também. Estou sendo clara? Então, nos documentos já está assim, necessidades educacionais comuns e individuais. E dentre as individuais, as necessidades educacionais especiais, que alguns indivíduos, porque têm características diferenciadas, fazem jus à metodologia, a conteúdos
que sejam adequados à sua aprendizagem. Cego precisa de braille, ponto. Precisa de DOSVox, ponto. Isso é especial para o cego. Bota o braille para mim, sou cega. Eu sou cega em braille. Assim como eu acredito que muitos de nós o sejamos. Então, este vai ter necessidade educacional individual, porque é cego, e especial porque os recursos de que ele necessita são peculiares. Peculiares, olha lá o que significa especial, para ele. Não é pejorativo, não. É adjetivo. Estou sendo clara? Podemos, então, avançar para o outro bloco. Esse outro bloco vai nos perguntar para que escola? E nós já estamos, acho eu, que necessitando acelerar. Ok, obrigada. Sendo um dos espaços sociais de educação, ontem eu fiquei muito feliz com a ênfase que foi dada à educação como um processo social. A educação é uma função social. No Brasil, os ministérios que cuidam especificamente do social são educação, saúde e previdência. Vocês vão dizer, os outros não? Não. Os outros repercutem no social, porque tudo termina no social. Mas o trabalho é o Ministério da área econômica. Não sei se isso é claro. O efeito das ações, das políticas públicas de cunho econômico que o Ministério do Trabalho propõe, reverberam no social. Mas os ministérios que cuidam do social, particularmente, são esses três. Saúde, que trabalha com a população. Previdência e assistência social, cujas políticas se dirigem às populações. E a educação também. Então, a educação é uma função social e educar é um ato político. Quem nos ensinou isso foi o saudoso e querido Paulo Freire. Bem, então a escola é um dos espaços sociais, ela serve como mediação essencial para o desenvolvimento dos aprendizes. Então, escola sim, é necessário sim, porque é nesse espaço que os aprendizes vão estar sendo desenvolvidos integralmente para a vida na sociedade. Mas eles não são desenvolvidos integralmente porque se socializam, e sim porque eles adquirem conhecimentos, eles aprendem a pensar, aprendem a ser e a conviver e aprendem a aprender, não é? Como estão lá os 4 pilares da educação para este século proposto pela Unesco. Na escola, o processo educativo materializa-se pela mediação do professor e pelas relações entre os sujeitos e com os objetos do conhecimento. O que eu estou querendo dizer é que o professor mediador, ele é um educador. Eu não estou entrando no bojo de nenhuma das teorias. Apenas estou querendo dizer que as nossas escolas, evoluindo do ensinar para o aprender, o professor não é mais o profissional do ensino, ele é o profissional da aprendizagem. Ele intermedia, ele está como um mediador entre o objeto do conhecimento, aquilo que ele transmite, ensina, e o processo de construção de conhecimento que o aluno faz. Avançando um pouco mais, eu acho isso de uma beleza enorme, isso está em Moacir Gadotti e também em Paulo Freire. Escola para humanização do aluno e para a sua desalienação. Quem conhece a história de Vitor de Aveyron, o menino lobo, que nunca foi à escola, andava como um animalzinho e não tinha linguagem. Até que ele foi encontrado por Ittar, que resolveu dar-lhe as condições de humanização. Então, a escola ajuda a humanizar. E diz o Gadotti, ajuda a humanizar e a hominizar.
pertencer ontologicamente à sua espécie de homem. Não o homo economicus, que hoje prevalece, as leis do mercado sobre as leis do social. Mas o homo volens, o homem de vontade, o homem de desejo, que quer mudar as coisas, né? Do homo sapiens, nós hoje evoluímos para pensar algumas sociedades valorizando o homo economicus, aquele que entra no mercado e produz bens de consumo. E algumas sociedades mais humanistas, preocupadas com o homo volens, o homo volens de vontade, né? Volitivo, de vontade, de desejo, e que quer se desalienizar. Ele quer estar por dentro das coisas, ele quer saber o que está acontecendo no mundo e criticando. Não com o dedo em riste para acusar, criticando numa reflexão construtiva que mude a realidade. Avançando com o Giovanni, muito obrigada. Vamos para o terceiro tópico, sobre o qual até já falei bastante, e que é a construção do imaginário. Olhem só como eu sou dona encrenca mesmo. Olhem o pano de fundo que maldosamente eu escolhi. Ali estão duas mãos. Quando eu mostrei essa figura para minha netinha, a mais linda do Rio de Janeiro, estou dizendo isso, mas estava claro. Não é isso, nem precisava. Desculpem até ter tomado tempo de dizer essas coisas. Mas mostrei para Ana Luísa só o pano de fundo, ou seja, dá para tirar a mensagem? Só isso. Obrigada, Giovanni. Ana Luísa, o que é isso? Vó, são duas pessoas brigando pelo mesmo pau. Eu pensei, então, é isto mesmo que eu quero. Porque na construção do imaginário, se nós não tivermos a oportunidade de construir a nossa fala, realmente, olha só, a imagem, o que eu ouço, significa, mas não tem necessariamente o mesmo sentido que eu quero dar. É o aspecto conotativo e o aspecto denotativo. Denotativo do que eu falo e conotativo do que eu quero dizer. Aí eu disse a ela, Ana Luísa, não poderia ser duas pessoas que estivessem querendo segurar um barrete porque ele é muito pesado? Ah, é, vó. Então, uma está ajudando a outra. Melhoramos. Depois ela mesma disse, mas, vó, também poderiam ser as mãos da mesma pessoa que estaria tentando levantar este objeto tão pesado. Então, vejam, isso se chama reversibilidade. A nossa capacidade de ver a mesma coisa sob prismas diferentes. Cada vez que eu faço a reversibilidade, eu estou trabalhando com o imaginário. Vamos avançando. Na medida em que o discurso tem o poder de instituir a realidade, formando em nós representações a seu respeito, podemos entender o quanto as práticas discursivas são significativas na construção do nosso imaginário. Sabem o que é isto? Além da palavra, eu preciso sempre buscar o entendimento. Não basta dizer, precisa dar sentido ao que é dito. Avançando um pouco mais, as práticas discursivas acerca das escolas em geral as têm colocado como estabelecimento de ensino comum ou regular, no qual os professores trabalham para transmitir conhecimentos aos aprendizes. As escolas especiais, olha como é que está no imaginário, assumiram o papel de local específico, peculiar,
destinado a pessoas fora do comum, distintas, sendo espaços educacionais exclusivos, reservados para essas pessoas que necessitam de especialistas. Eu não estou dizendo que a escola especial é. Eu estou dizendo o que está no imaginário das pessoas. Do mesmo modo que a minha neta, quando viu aquela figura, disse: vó, são duas pessoas brigando. No imaginário do público em geral, e às vezes até de um público que não é leigo, as escolas especiais estão percebidas como aquele lugar onde especialistas segregam e excluem pessoas diferentes porque têm deficiências. E a minha questão é, até quanto nós da educação especial não alimentamos isso? Até quanto nós não reforçamos nas nossas narrativas essa visão que eu diria não é completa do que sejam as escolas especiais. Desculpem que essa vai doer. Até quanto nós não temos transformado as nossas escolas especiais no espaço da socialização e do desenvolvimento da psicomotricidade, sem estarmos atentos aos aspectos cognitivos. Até quanto nós, nas nossas práticas bem intencionadas, nas nossas escolas especiais, eu não estou me referindo às escolas das APAES, não. Ou só. A todas as escolas especiais, inclusive as escolas especiais que as redes públicas ainda mantêm. Até quanto nós, nessas escolas, não estamos reforçando esse imaginário de que o menino vai para lá para ficar, para que os pais possam ter um espaço para saírem para trabalhar e eles vão se socializar, vão aprender a conviver, vão desenvolver a psicomotricidade, e algumas vezes nós não atentamos como deveríamos para o aspecto cognitivo, para o aspecto acadêmico. Ele precisa aprender, ele precisa se apropriar dos conteúdos curriculares com as adequações necessárias a ele, porque ele tem necessidades educacionais especiais. Estou sendo clara? O que eu quero dizer é que as escolas especiais têm um espaço garantido, não como elas vêm funcionando. Elas precisam se rever. A partir da indagação, para que essa escola especial? E para quem? Por isso é que ontem eu questionei a questão da deficiência mental. Porque a história da APAE está em cima da deficiência mental. O que não quer dizer que a APAE não decida abrir para outras deficiências. Mas se ela abrir para outras deficiências, há necessidade, por direito de cidadania, primeiro, que não haja ofertas naquele local para o atendimento dessas pessoas. Segundo, que nós tenhamos um projeto curricular para qualquer manifestação de deficiência que as APAES decidam receber. A APAE educadora foi construída para a área da deficiência mental. É uma opção que a APAE tem de expandir a sua oferta e, além da deficiência mental, estar trabalhando com outras deficiências. Mas, para isso, não vai trazer para aquele espaço físico. Ela precisa de construir uma proposta pedagógica que leve esse aluno ou aluna a construir conhecimentos. Um outro lembrete que vai doer. Serão todos os deficientes, ou todas as pessoas com deficiência, desculpem,
que deveriam estar nas escolas especiais. Segundo o documento da Associação Americana de Retardo Mental de 1992, e que tem sido decantado em prosa e em verso, há 4 tipos de apoio, e seriam esses apoios que nos permitiriam identificar o alunado das escolas especiais no mundo inteiro. E o alunado preferencial das escolas especiais são aqueles que necessitam de ajuda e apoio constantes e intensos. Desculpem, eu sei que isso dói, mas também sei, porque trabalhei na PAI 13 anos, que muitos alunos que frequentavam a escola da PAI não eram necessariamente alunos para essa escola. E há muitos que seriam os alunos para esta escola e que não estão em escola alguma. Porque a exclusão não está só porque está na escola especial. Me preocupa mais a demanda que não está em escola alguma. Da população, obrigada, eu sempre me emociono. Isso é coisa de velho mesmo, né? Da paixonite. Nós temos nas escolas da rede, obrigada, e fora dela, um percentual baixíssimo da demanda. E o nosso último censo do IBGE nos mostrou que aqueles 10% já eram. Tem mais, em cada área tem mais. Aonde estão esses outros seres humanos com direito a um espaço de aprendizagem? Não estão em lugar nenhum. Porque são aqueles múltiplo deficientes ou com deficiências mais sérias que o ensino regular não recebe, e seriam as escolas especiais que estariam dando uma demonstração, não é de caridade nem de piedade, não, é de respeito ao outro, de trazê-lo para os seus espaços. Então, as escolas especiais que nós temos, elas terão sempre um lugar. Elas terão sempre um papel intrínseco, que é o de atender educacionalmente aqueles alunos que necessitam apoio intenso e constante, trazendo para a escola os que nunca nela estiveram. E ela tem um papel que é de oferecer apoio às redes que ainda não estão o suficientemente instrumentalizadas para trabalharem com os alunos que apresentam outro tipo de apoio que não é o intenso e permanente, mas é um apoio contínuo nas classes especiais e nas salas de recurso, porque a lei garante isso. Então, há lugar, sim, e a lei garante para as escolas especiais e para as classes especiais, desde que esses espaços não sejam estabelecimentos onde a gente coloca como, desculpem, depósito as pessoas. Sejam espaços de ensino-aprendizagem, espaços de desenvolvimento de cidadania, espaços com um currículo ajustado, adequado, flexibilizado para as características e as necessidades desses alunos. Um espaço que pense na educação para o trabalho desta gente, porque eles não serão dependentes a vida inteira se nós os estimularmos a desenvolverem potencialidades laborativas. Podemos garantir que todas as escolas especiais apresentam aquelas características? E o sucesso educacional escolar depende exclusivamente dessas condições? Não estarão as escolas especiais sujeitas às mesmas variáveis que interferem no dia a dia das escolas ditas comuns regulares? Claro. Ela é uma escola. Não é porque a gente colocou o especial no recurso que ela se tornou melhor. Não é porque a gente colocou o especial na adaptação física que ela se tornou melhor. Uma escola de boa qualidade, qualquer,
mesmo as ditas comuns, regulares. Ela tem que ressignificar a sua prática. Aliás, eu aprendi, quero compartilhar o que eu aprendi com a nossa procuradora, a doutora Eugênia. Eu aprendi com ela que o contrário de regular não é especial, porque eu perguntei a ela, o que diferencia o ensino regular do especial? Então, ela, muito gentil, agradeceu e disse, Rosita, o contrário, aspas, de regular em termos de estrutura e funcionamento de ensino, não é o especial, é o não convencional. O regular é o que está regulamentado. O não convencional é que não é o regular. O especial seria o que se opõe ao comum. Comum, especial, regular e não convencional. Então, maldosa que sou, disse ela. Então, as escolas especiais, porque estão regulamentadas, são regulares. Sim, são. Eu estou trabalhando com a minha língua e tenho todo o direito de fazê-lo. Bom, avançando, porque o tempo já acabou, as grandes questões seriam como construir nas escolas comuns e especiais contextos inclusivos. E a proposta de educação inclusiva dirige-se apenas ao alunado da educação especial? Não. É a ele também. Uma escola comum, regular, porque regida pela lei, convencional, portanto, será necessariamente inclusiva? Não. E as escolas especiais têm que ser necessariamente excludentes, porque exclusivas? Não. Depende do projeto político-pedagógico que essas escolas elaborarem e das parcerias que elas fizerem. E então, não é? Finalizando, olha aí, que alegria, botei uma porção de fogos lá. Porque está todo mundo no imaginário soltando fogos. Graças a Deus, está acabando. E então, vamos lá, Giovanni. Faz-se urgente e necessário. O quê? Remover barreiras para a aprendizagem e para a participação de todos. Lembrando que lindo que vai ser agora. Posso dizer que é lindo, maravilhoso, belíssimo, porque é de Alícia Fernandes. Vamos lá. Olha que coisa linda, gente. A fábrica de pensar. A escola é uma fábrica de pensar. Não é lindo isto? Eu fabrico ideias, pensamentos, sempre. Quem é o consumidor? O próprio aluno, o professor. Não é um produto para vender, é uma coisa interna, lírica, não é épica, não tem guerra, é lírica, é poesia, não é? Então, a fábrica de pensar não se situa nem dentro nem fora da pessoa. Localiza-se entre, olha a mediação do professor. A atividade de pensar nasce na intersubjetividade, promovida pelo desejo de fazer próprio o que é alheio. Quando o professor chega com uma novidade e motiva, interessa os alunos, o aluno tem vontade de se apropriar daquilo. Vem o desejo, e aí ele está pronto, receptivo para a aprendizagem. Esta é a mensagem de 2001 de Alícia Fernandes. Avançando um pouco mais, o que é que nós, então, precisamos? Unir esforços para efetivarmos junto uma promessa de futuro. Qual é esta promessa? Aprendizagem para todos, com todos e por toda a vida, desenvolvendo culturas, políticas e práticas inclusivas em escolas responsivas. Eu estou falando do índex da inclusão, que eu não sei se todos conhecem, mas seria bem interessante que tivessem acesso ao índex da inclusão. Desenvolvendo o quê? Todas as condições que permitam à escola responder às necessidades de aprendizagem e participação de todos. Que mais? Criar espaços dialógicos entre os professores. Não é uma vez por mês na hora da reunião, não. Nem para falar de assuntos administrativos. É um espaço
o mais frequente possível para estudo junto, para troca de experiências. Que mais? Incluir mais a família nos processos decisórios. O projeto político-pedagógico precisa da presença das famílias para ser elaborado. O que mais? Trabalhar na diversidade com o multiculturalismo. Não vamos confundir diversidade com multiculturalismo. São conceitos diferentes. Que mais? Valorizar o magistério, oferecendo melhores condições de trabalho e de salário. É fácil pedir, mas a aprendizagem e educação é uma via de mão dupla. Se não tiver a contrapartida, a motivação do professor também decai. Que mais? Levar os alunos a aprenderem, a aprender a fazer, a viver juntos e aprenderem a ser, que são os 4 pilares que estão no documento da Unesco para o século XXI. Avançando isso tudo, vocês têm? Este, para mim, é um ponto nevrálgico. E ontem isso aqui foi mostrado. Nós não temos o hábito do registro. Vivemos sempre importando ideias alheias, quando nós temos uma produção riquíssima, invejável, porque não temos o hábito do registro, das pesquisas. Então, lembrando que dentre as questões a investigar estariam: como está de fato ocorrendo a inclusão em nossas escolas? Como um processo natural? Eu adoraria que nós montássemos uma pesquisa de campo nas escolas onde há alunos matriculados nas turmas do ensino regular para constatarmos como é que esta inclusão está ocorrendo. Eu acredito que ela esteja ocorrendo. Eu só não sei se ela está ocorrendo na extensão daquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo, ou seja, os alunos participando e aprendendo. Eu não estou dizendo que não estão. Pesquisa é uma interrogação. Eu levanto hipóteses e vou verificar como é que isso está ocorrendo lá no campo. Uma outra indagação: como têm evoluído as práticas pedagógicas em nossas escolas? Os alunos estão aprendendo ou estão memorizando? Uma outra investigação: entre os alunos, que tipo de solidariedade prevalece, a mecânica ou a orgânica? Eu fiz no Recife, porque lá estive uma semana, uma pesquisa sobre níveis de acolhimento de alunos com deficiência que estão frequentando as turmas de ensino regular. Usei a técnica do Moreno e me baseei nas premissas da sociologia e da psicologia social. E pedi que as crianças escrevessem o nome de 3 colegas com os quais gostariam de estudar e depois o nome de 3 colegas daquela turma com os quais gostariam de brincar. Claro que foi uma amostra pequena, mas eu desafio a todos nós, desafio não no sentido de não estou acreditando, né? Eu estimulo, melhor dito, a todos nós a que façamos essa pesquisa. Nenhuma criança dita normal escolheu para estudar uma das crianças com deficiência que estava na sua turma, e vice-versa. Então parece que a integração não está ocorrendo, pelo menos na minha amostra. Avançando um pouco mais, escolheram para brincar. Estarão os alunos integrados ou na inclusão marginal, sobre a qual eu já falei? São essas as indagações que me parecem nos permitirão pensar nas escolas especiais que temos, fazendo-as evoluir para as escolas especiais que queremos. Uma escola que não só dê atendimento, como também sirva como apoio ao atendimento educacional especializado. As escolas especiais são peculiares para alunos que apresentam diferenças significativas e que exigem apoio contínuo e intenso. Mas um colega, gentilmente, veio aqui para me pedir que eu falasse um pouco mais sobre a psicomotricidade e algumas queixas
entre aspas, nas queixas que eu havia feito em relação àqueles que concebem a escola como espaço de socialização. Bom dia, boa tarde, obrigado, dá licença. Comer direitinho, usar talher, garfo, banheiro. É também, mas não é só. Ou de desenvolvimento da motricidade e da psicomotricidade. Nós precisamos e muito trabalhar com a motricidade e a psicomotricidade dos nossos alunos. A psicomotricidade tem como conceito mais elementar que eu poderia trazer, para não alongar mais, o que já está longo demais. A psicomotricidade é o controle mental da ação motora. Então, se eu estou trabalhando controle mental, estou trabalhando desenvolvimento cortical, estou trabalhando áreas cerebrais importantes de serem desenvolvidas. O que eu quero dizer é, algumas vezes, as práticas pedagógicas das educadoras estão na socialização e na psicomotricidade apenas. Recortar tirinhas, fazer bolinha e colar dentro de um contorno. Colorir dentro de limite. Colar miçanguinha, arrozinho, lentilha, como se só esta atividade desenvolvesse o cognitivo da criança. Claro que nós vamos trabalhar com a psicomotricidade também, mas não só. Criança precisa aprender a ler e a escrever. Vai demorar, mas vamos dar o tempo dela. A minha atual pesquisa, é que não haverá absolutamente tempo de falar sobre isso, está sobre a questão de como aprendem essas crianças que estão com algumas limitações, né? Eu estou desenvolvendo lá no Rio de Janeiro, numa escola do município, um projeto com o desenvolvimento da consciência fonológica. E eu não tenho nenhuma dúvida de que é esta proposta que é a mais adequada para a alfabetização de pessoas com dislexia, com deficiência mental ou pessoas de níveis culturais baixos, aculturadas, né, com baixos índices de culturação. Então, na realidade, colega, o que eu quis dizer é, além de socializar e de trabalhar a psicomotricidade, nós precisamos desenvolver currículo, aprendizagem, conhecimento, a partir da proposta curricular que é adotada na rede com os ajustes, com a flexibilização. Não sei se eu... sugestão. Um critério para a organização das turmas seria o nível de desenvolvimento das competências curriculares que o aluno tem dentro de uma mesma faixa etária. Não é assim, 12 anos junta aqui. Ah, mas tem 30 de 12 anos, então separa 12 aqui, 12 ali e os outros aqui. Não. Existem, e o MEC editou, e eu tive o privilégio de ter sido convidada para ser a relatora, um documento sobre a avaliação das necessidades educacionais especiais. Talvez a federação já tenha recebido este documento. Eu já soube, para minha alegria, que ele foi aceito pela atual administração do MEC. Ele está sendo mais impresso para maior divulgação, Esaú. Então, independente do documento, o que eu estou dizendo lá, que não sou eu não, eu li montes de autores e me valer de muitas das propostas que andam pelo mundo. Quando diz respeito à avaliação do aluno como uma das dimensões de análise, a gente trabalha sempre com indicadores, sempre. E o que esse documento faz é dar sugestão de alguns indicadores. E ontem a Alexandra disse uma coisa, poxa, fantástica. Não vamos confundir a avaliação diagnóstica com a avaliação educacional escolar.
Então, eu posso ter 30 alunos de 14 anos, todos eles com um retardo mental que exija apoio e ajuda intensos e contínuos. Eu não vou fazer uma avaliação deles do ponto de vista de QI. O QI tem que ir mesmo. Tchau. Vai lá para o consultório da psicóloga. Eu sou psicóloga, então eu fico inteiramente à vontade de dizer que QI na escola é uma arma de 2 gumes. Uma vez, depois de uma avaliação que fiz, a professora me perguntou: Rosita, qual foi o QI? Eu estava no início, sem muita experiência, e disse ela: 30. Qual é o normal? Eu toda cheia de prosa, falei: não tem um número normal, tem uma faixa. Qual é a faixa? Dizem entre 90 e 102. Virgem Maria, Sagrado Coração de Jesus, 30 é a terça parte. Não adianta eu fazer nada com esse menino. Parei e disse: meu Deus do céu, para que eu disse esse número? Então o QI tem que ir mesmo, porque gera o imaginário, olha aí, o nome e as coisas. O termo como fundante do imaginário. Então, esta avaliação é uma avaliação de competências e de habilidades acadêmicas. O próprio documento da Associação Americana de Retardo Mental apresenta 10 habilidades. Será que nós as estamos avaliando? Será que nós construímos indicadores? Só para dar uma pitadinha. A UERJ e a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro construíram, sim, indicadores para as 10 habilidades que podem ser avaliadas. Além disso, existe a avaliação das competências curriculares, não é nota. Eu pego os objetivos de uma determinada etapa e decodifico esses objetivos. Vou ver que habilidades aqueles objetivos exigem para serem alcançados. E vou avaliar até onde aquele aluno se apropriou. Estou sendo clara, Esaú? Então, na hora de organizar a minha turma, eu pego a faixa etária e dentre aqueles de uma faixa etária, que não é um número, então seria entre 12 e 14 anos ou entre 13 e 15, eu pego uma faixa etária e vou avaliar pedagogicamente as habilidades e competências que ele tem para organizar uma turma que será heterogênea, porque cada um é diferente do outro, mas terá, pronto, é o que você faz, que você não pega, você já faz isso. Você já trabalha em nível de habilidades motoras. Você tira daqui e de lá para que você possa ter uma resposta educativa coerente com as habilidades que os seus alunos têm. É isso que eu gostaria que estivesse ocorrendo na organização das nossas turmas. E a partir do que eu avalio, isso é Jussara Hoffmann, e eu sou super fã dela, não é só porque ela edita meus livros, não. E sim porque ela trabalha com avaliação como outro brasileiro, trabalha tão bem quanto, mas melhor ainda não vi. Adoro ler o Lucchesi, tenho a maior afinidade com ele, mas entendo que a Jussara, até porque a professora, ela vem assim, ela bota o dedinho, né? Então, a Jussara tem toda a razão. A avaliação é mediadora. Eu não avalio para categorizar. Então, na hora que eu faço a avaliação, como tu fazes a avaliação, para poder organizar o teu grupo e ajudá-lo, exatamente, direcionar o trabalho. Então, é uma mediação para o progresso. Ora, se eu avalio as habilidades que estão lá, previstas, aquelas 10, se eu avalio os níveis de desenvolvimento curricular, eu, de uma certa maneira, já tenho uma proposta pedagógica para desenvolver com essas crianças, adolescentes, jovens e adultos na minha sala de aula, que não será só socialização ou só o controle mental da ação motora. Fui clara? Este eu acho que é o grande pulo do gato. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós estamos errados porque não fazemos isso. Vamos riscar do nosso dicionário, para sempre. Certo e errado e culpa.
Não, ninguém faz nada com o desejo de prejudicar. Isso não existe. O professor faz sempre o melhor que ele pode, nas condições que ele tem, com a bagagem que ele traz. Às vezes ele é mais ou menos adequado. Não errado, nunca. Nunca um colega meu erra. Mesmo quando ele não consegue o intento dele, ele não está fazendo com dolo, ele está fazendo como ele pode. Eu, como uma pessoa de fora com mais experiência, vou ajudá-lo a perceber as coisas e a mudar. Então, esses meus comentários não são para criticar, está tudo errado porque não fazem assim. Nós estamos aqui reunidos pensando que temos com vista ao que queremos. Eu não jogo nada fora. Esta bagagem que está acumulada é de uma riqueza enorme. E eu só posso ir para o 5º degrau da escada se eu cheguei até o 4º. Eu não vou começar a escada do 5º degrau, não, porque eu vou cair. Eu, então, já caio no 2º. Estou sendo clara, usando de uma metáfora. Tudo que nós conquistamos é válido. A grande questão é pertinente para o momento atual? É adequado ao momento atual? O que é adequado, preserva. O que não é adequado, transforma. Não é joga fora, transforma, evolui. O que as escolas especiais têm feito, as das APAES e outras, é suprir um buraco que o sistema de ensino deixou. Como o sistema de ensino está discutindo a sua própria revitalização e transformação, é a hora de nós pressionarmos esse sistema a se ajustar para receber aquele aluno que está até hoje nas escolas especiais, tirando a vez de outro que nunca esteve. Estou sendo clara? Isto dói. Desculpem, eu sei que isto dói. Mas entre sucumbir e evoluir, vamos permanecer vivos evoluindo. Não vou fazer guerra de braço com ninguém. Eu não estou num tribunal. A rede está pronta para receber os egressos das minhas escolas? Nem assim, nem a não. Para alguns aspectos sim, e para outros não. Então eu vou me sentar junto com os meus colegas da rede e vou oferecer a eles a ajuda e o apoio no atendimento educacional especializado. Fui clara? Não se trata de lidar com a rede, com o poder público governamental, como se fossem os outros aos quais eu me oponho. Não é isto. Nós não vamos a lugar nenhum. Desculpem. Vamos ficar cheio de mágoas, vai aparecer marca roxa, vamos somatizar, é dor de cabeça, é gastrite, é insônia. Porque o que é difícil para todos, e eu também vivo essa dificuldade, é nós desenvolvermos a solidariedade orgânica, entrar no lugar do outro e dizer, se eu fosse hoje rede, como é que eu estaria fazendo? Talvez eu estivesse fazendo as mesmas coisas, porque também quem está fazendo sofre pressões, não é? Por isso é que a gente tem que, sabe, se desarmar emocionalmente e tentar um diálogo, que é o que eu estou percebendo, que estão desesperadamente tentando, e a Fabiana, como uma excelente e diplomática interlocutora, competente, tentando compatibilizar as pressões internas à PAI, externas poder público, MEC e outras. Estou sendo clara? Não vai ser num julgamento, eu estou certo, condena porque ele é réu. E sim a gente ter a humildade de reconhecer o que a gente fez até agora que pode ser preservado e o que é que os tempos modernos, não por causa da inclusão de deficientes, e sim por causa do paradigma da universalização de uma escola com qualidade exige de nós.
Não só porque somos escolas especiais, porque somos escola. Antes de sermos especiais, nós somos escola. Um espaço de cidadania, um espaço social, onde são desenvolvidos atos políticos. Aí vocês vão me dizer, mas Rosita, é fácil de falar. Mas quando você tem aquele deficiente completamente comprometido, que não te entende, que não reage, que não fala, e aí? Aí eu vou, dentro da dimensão pedagógica, identificar os interesses dele. E aí, Esaú, quando tu dizes a respeito de recursos, alguns vão precisar de recursos da tecnologia. E a tecnologia avançou a beça. Porque você pode fazer com que a pessoa que não escreve e não tem coordenação para escrever, use equipamentos no queixo, na língua, no nariz e vai digitar. O que mudou? Como? Exatamente. O que mudou foi a proposta de que não está só certo quem usa o lápis e o papel, não. É possível aprender sem lápis e sem papel, usando outras estratégias, outros recursos. Isto é o que faz a diferença. Então, tem um PC grave, aliás, uma paralisia cerebral grave, com comprometimento da deficiência mental. Vai estar lá e eu vou identificar que habilidades ele já desenvolveu e não desenvolveu e que competências curriculares ele tem. E a partir daí, eu vou fazer um PDI, um Programa de Desenvolvimento Individual para ele, em cima da proposta curricular. Estou sendo clara? Se ele não aprende a falar, mas eu puder desenvolver nele, com os pés, com o nariz, com a boca, com a língua, mecanismos em que ele se comunique, é por aí que eu vou. Quem é que disse que está certo só quem escreve com a caneta ou com o lápis ou a lapiseira? Onde é que está escrito que a produção tem que ser sempre tradicional? Gente, Aleijadinho, que é um mito na história da arte brasileira, na medida em que ele foi se tornando cada vez mais deficiente, as obras deles consagradas no mundo inteiro, patrimônio universal da humanidade, foram feitas com pés. E daí? Não é belo aquilo? Você precisa de ver o pé do Aleijadinho lá naquelas maravilhosas estátuas? Não, você vê o produto. O processo é individual. Eu estou tentando dar uma injeção de otimismo, de crença de que mesmo aquele que aparentemente não tem as condições, não tem segundo o olhar que eu estou dirigindo a ele. Mas ele pode mostrar, se eu tiver um outro olhar, para o potencial que não está manifesto dele. Porque a gente acredita no potencial humano. A gente acredita que todos são capazes de aprender, mas não são capazes de aprender tudo. Até porque aprender tudo também não é o que vai nos fazer felizes. E são capazes de aprender com recursos diferentes. Eu não sei se eu teria como objetivo levar esse aluno para a escola regular. Eu sei que eu teria como objetivo desenvolver plenamente este aluno. Se ele vai poder ir para a escola regular ou não, não é a minha meta. A minha meta é desenvolver ao máximo as potencialidades dele. Esta é a minha meta. Toda a minha ação educativa é para o desenvolvimento do máximo do potencial que ele puder. Eu não